O dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, foi a vingança de Deus. Você tem que aprender isso, gente. Esse é o engano que está aí há quase 1.700 anos. Esse é o engano que está aí há quase 2.000 anos. Porque Apocalipse 1:10, o grande dia do Senhor, durou um tempo, a metade de um tempo, a metade de uma semana, 1.260 dias ou 42 meses, 3 anos e meio. E o dia do Senhor foi a consequência da vingança de Cristo contra quem? Contra a grande prostituta, contra aquela que quis ter o monopólio de toda a humanidade naquele tempo, que eram os judeus, que era a nação de Israel. Sobre quem? Sobre todos os povos. Eles queriam ser o último biscoito do pacote. Veja, abra sua Bíblia, ou marque para você ler depois, Jeremias capítulo 46, versículo 10. Veja o que está escrito, Jeremias 46, versículo 10. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia da vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Foi falado do rio Eufrates, que eu vou ler para você lá em Apocalipse, passagem que diz a respeito desse rio, que foi uma figura, foi uma parábola para o que iria acontecer, para o caminho que os adversários dos judeus iriam percorrer sem ter nenhuma atrapalhação, sem ter nenhum enrosco. Veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 21, no versículo 22, leia do 20 ao 24, porque Jesus disse aos discípulos: quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que chegou a sua destruição, a sua devastação. Chegou no versículo 22 de Lucas 21, pois esses dias são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Quando é que Jerusalém foi cercada? Dá um Google aí, pesquisa, em 69, ali pelo meio do ano, maio, junho, julho. O dragão deu o poder à besta. A besta é o general Tito, comandante do exército romano, cercou a cidade de Jerusalém de 69 até lá pelo meado do ano 70. Porque em Ezequiel 4 fala que o cerco durou 390 dias. Claro, número simbólico. Se dividir por 30 dá 13 meses. Mas o que está em pauta aqui é o seguinte, é que quando Jerusalém fosse cercada, seria o dia da vingança de Deus. E o dia da vingança se referia ao quê? Que eu li agora em Jeremias, porque este dia é o dia do Senhor. Jeremias 46:10. Então qual é a dificuldade que os pregadores têm para entender o dia do Senhor? De Apocalipse 1:10. Quando João disse, lá na ilha de Patmos, eu estava no Espírito no dia do Senhor, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, eu fui movido no Espírito no dia do Senhor. Aí vem os pregadores e dizem que aquilo ali era sábado no Antigo Testamento, porque João era judeu, e no Novo Testamento é domingo porque Jesus ressuscitou. Não. Quando você vê falando, eles se reuniam aos domingos para fazerem o partir do pão, que era um costume deles, e fazer a colheita, recolher a coleta para levar aos pobres que havia em Jerusalém, no primeiro dia da semana. Nunca foi falado o dia do Senhor. Não, porque o dia do Senhor era o dia do julgamento, o dia do juízo, o dia da vingança. E olha aqui sobre o rio Eufrates, Apocalipse capítulo 9, versículo 13 ao 14. O sexto anjo tocou a trombeta, foram tocados 7 trombetas. Na sexta trombeta, o sexto anjo tocou a sexta trombeta e houve uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. O que representava esses 4 anjos? Era o exército romano, eram as legiões romanas. Então, quando chegou o tempo,
foi falado: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Eu não estou falando do rio Eufrates aqui por isso, mas eu tenho vídeos já falado, live, tudo a respeito. Veja no capítulo 16, versículo 12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram. Isso está lá em Isaías. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Quem eram esses reis que vinham do Oriente? Era o exército romano. Então, como o intento de Deus foi usar os estrangeiros, usar o exército romano para a vingança, porque Deus, ele é espírito, então não tem como ele vir usar uma espada para fazer isso e aquilo contra uma pessoa carnal. Então ele usou o quê? O exército romano como inimigo número 1 dos judeus, e assim cumprir o seu juízo, como estava determinado. Então, quando você lê Apocalipse capítulo 1, versículo 10, se atente a isso. Procure investigar, procure pesquisar em todos os escritos bíblicos o que significou o grande e terrível dia do Senhor. E você verá que o grande dia do Senhor foi o dia da vingança de Deus. Não é nada de sábado, nem domingo, nada disso. Tá bom? O dia do Senhor de Apocalipse 1:10 foi a vingança de Deus. Então eu deixo você essa mensagem e não esquece, se foi útil, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos em frente desfrutando do Evangelho eterno, desfrutando do reino de Cristo estabelecido eternamente, tá bom? Apocalipse 11:15. E seja feliz. Tchau, tchau.